Não vá abarrar. Não vá abarrar. O Vasco da Gama não vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, torcedor. O Clube de Regatas Vasco da Gama fica na Série A do Brasileirão para 2024. Custe o que custar, como disse Ramon Dias, faça o que faça, o Vasco não cai. E hoje, depois de, infelizmente, o torcedor vascaíno já ter convivido com 4 campeonatos brasileiros caindo para a Série B, de Série B, o torcedor vascaíno de queda, e aí, infelizmente, entende. E a gente sabe muito bem que um time do Vasco da Gama que cai para a Série B jamais venceria um Cuiabá no Mato Grosso. Jamais um Vasco que cairia para a segunda divisão iria vencer um jogo tão difícil como venceu esse jogo de hoje em Mato Grosso. Independente que o Cuiabá é um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro, o Vasco hoje venceu a equipe que no final de semana passada estava vencendo a equipe do Botafogo dentro do Newton Santos. O Vasco hoje venceu uma equipe que no domingo passado estava vencendo o líder do Campeonato Brasileiro dentro de sua casa. Antes que você desconsidere a vitória, eu te aviso, foi uma baita de uma vitória difícil, uma vitória que poucos conseguem realizar, e o Vasco venceu. Isso mostra que o Vasco, independente dos erros cometidos nesse primeiro turno pífio, e eu não vou passar a mão nisso, primeiro turno pífio, que teve sob comando Maurício Barbieri, Paulo Brax e Abel Braga. A gestão do fracasso foi a gestão do Vasco no primeiro turno que passou. Mesmo diante de todos os erros, o Vasco vai ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Porque veio em tom de emergência um técnico. Veio em tom de emergência alguém que entenda a grandeza do Vasco da Gama, e ele, Ramon Dias, com peças a seu dispor, está tirando o Vasco da Gama dessa situação. Está recuperando a confiança dos atletas, está fazendo de um Vasco um clube, está fazendo de um Vasco time, está fazendo o Vasco aos pouquinhos voltar a ser Vasco da Gama. Ah, Lucas, mas você está muito empolgado com uma vitória? É claro, seria errado eu se não tivesse empolgado com uma vitória desse tamanho. Ah, Lucas, calma, ainda estamos a 3 pontos de distância do primeiro time fora do Z4. Sim, mas hoje o Vasco é uma equipe que está a 3 pontos de distância de Santos, o Vasco hoje é uma equipe que está a 3 pontos de distância do Cruzeiro, e o Vasco hoje é uma equipe que está a 3 pontos de distância do Bahia. Uma vitória separa o Vasco da Gama hoje de sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. Essa vitória hoje, torcedor vascaíno, era essencial. Essa vitória hoje, torcedor vascaíno, era o divisor de águas para o Vasco da Gama. Essa vitória hoje era assim: ou você vence e mantém as suas chances de permanência na primeira divisão vivas, ou você perde e cai para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Essa era uma realidade. Não havia outra situação que senão essa. E o Vasco botou o seu peso em campo, botou a sua camisa em campo, botou raça em campo, botou vontade em campo e venceu o Cuiabá. Hoje não foi no quesito técnico, hoje não foi no quesito tático, hoje o Vasco não foi superior ao Cuiabá, mas venceu. O torcedor vascaíno está cansado de ser superior aos adversários e sair com a derrota. O Vasco é o líder no Campeonato Brasileiro em equipe que joga bem, que é superior ao adversário, mas perde no final. Foi assim com o Flamengo no domingo retrasado. O que você preferia? Jogar pior do que o Flamengo e vencer, ou jogar melhor como jogou e saiu derrotado do Maracanã? Isso que aconteceu. Então, sinceramente, está chegando um momento do Campeonato Brasileiro que, pouco importa se o Vasco desempenha ou não desempenha. São 7 finais. E se não desempenhar e pontuar, tá ótimo. E foi isso que aconteceu hoje no Mato Grosso. O Vasco não jogou, mas venceu. E aí, meus amigos, abrindo um parênteses, é a próxima rodada que será decisiva. O Vasco da Gama enfrentará um Botafogo que vem numa baixa, um Botafogo que vem de 2 derrotas seguidas, um Botafogo que está com chances eminentes de perder o Campeonato Brasileiro e vem de uma virada vexatória dentro do Newton Santos pelo placar de 4-3, um Botafogo que está com o emocional no zero e vai enfrentar um São Januário com ingressos esgotados, mais de 20 mil pessoas e uma vitória gigante em cima do Cuiabá. Segunda-feira tá muito mais pro Vasco da Gama. E com todo respeito do mundo, o Botafogo dentro do Rio de Janeiro é o clube mais freguês do Vasco da Gama. Isso é uma realidade, querendo ou não querendo. O Vasco costuma se vencer os jogos em cima do Botafogo.
Então é o jogo ideal para o Vasco da Gama nessa segunda. Até porque o Grêmio enfrenta o Bahia dentro da arena do Grêmio, ou aliás, o Bahia enfrenta o Grêmio dentro da arena do Grêmio. O Santos enfrenta o Cuiabá. O Cuiabá, como mandante, é horrível, mas como visitante é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá conquistou mais pontos fora de casa do que longe de casa. Então é um jogo dificílimo para a equipe do Santos. E o Cruzeiro, que é mais um adversário direto, enfrentará o Internacional. Então, torcedor vascaíno, essa próxima rodada será marcada por jogos decisivos. Uma vitória do Vasco tira o Vasco do Z4, empurra o Vasco para a parte de cima da tabela e cola o Vasco da Gama em Inter, Bahia, Santos e Cruzeiro. Vitória essencial, vitória essencial. E é aquele ditado que a gente tanto está acostumado a ouvir: se não for sofrido, não é Vasco. E essas vitórias, como a de hoje, são boas para ficarem marcadas. A vitória que ficará marcada no coração de todo torcedor vascaíno, pois mesmo diante do adversário, foi uma vitória que, em caso de permanência na primeira divisão, iremos lembrar sempre dela, porque foi através dessa vitória de hoje que o Vasco, caso fique, irá permanecer. 3 pontos valiosos, e agora é pegar o papel e fazer a conta. O Vasco tem pela frente 7 partidas, 7 jogos, 7 decisões. O Vasco hoje tem 34 pontos. Teoricamente, pela matemática, 4 vitórias, 12 pontos, livram completamente o Vasco da Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco vencendo 4 dos próximos 3 jogos, não cai. E aí entra o fator decisivo, entra o fator diferente, entra o fator casa, o fator São Januário, o fator Caldeirão. Nos próximos 7 jogos que o Vasco tem, o Vasco fará 4 em casa. O Vasco enfrentará o Botafogo, que para mim será o adversário mais difícil. O Vasco enfrentará o América Mineiro dentro de casa, o Vasco enfrentará o Corinthians dentro de casa e o Vasco enfrentará o Red Bull Bragantino dentro de casa. 4 jogos que o Vasco precisa vencer para não cair. E o Vasco terá 4 jogos dentro da sua casa. Então, torcedor, novamente, abrindo nesse vídeo um parênteses, eu peço, eu clamo, eu imploro, quem vai segunda-feira a São Januário, grite, faça barulho, cante, apoie. Sabe por que eu digo isso? Porque, torcedor vascaíno, quando há uma sinergia, quando há uma conexão, quando há uma união entre arquibancada e Vasco, ninguém para, ninguém tira, ninguém ganha. E segunda-feira, se o Caldeirão de São Januário estiver de fato um caldeirão, o Vasco vai amassar o Botafogo. Não pelo fato do Vasco ter um time melhor que o Botafogo, não pelo fato do Vasco desempenhar mais do que o Botafogo, porque não desempenha. O time do Botafogo é melhor, o time do Botafogo desempenha mais e o time do Botafogo é o favorito para segunda-feira. Porém, se tiver uma conexão entre campo e arquibancada, ninguém vence o Vasco. Ninguém. Pode vir o Real Madrid jogar dentro de São Januário. Se a torcida do Vasco da Gama estiver jogando junto, esquece. Esquece. E segunda-feira tem que ser um dia desses. Então eu volto a repetir. Eu clamo. Eu imploro. Segunda-feira, você, torcedor vascaíno, e eu me incluo nessa, pois estarei presente. Nós, então, que vamos a São Januário, vamos cantar, vamos fazer festa, vamos fazer de São Januário um ambiente hostil, como é conhecido. Porque isso que tem que acontecer na segunda-feira. Segunda-feira é decisão. Segunda-feira é um jogo do Vasco que pode tirar o Vasco da Gama dessa situação de Z4 do Campeonato Brasileiro. O Vasco fechará a rodada do Brasileirão. O Vasco entrará em campo já sabendo todos os outros resultados. Então é essencial para o Vasco da Gama vencer o Botafogo. E tem que entrar com essa garra que entrou hoje. Pois foi como eu falei, faltou tática, faltou técnica, um Vasco que não foi melhor do que o Cuiabá, um Vasco que não jogou melhor do que o Cuiabá, um Vasco que estava perdido taticamente em vários momentos do jogo, um jogo horroroso, sabe, um jogo ruim, sabe, um jogo que dá sono, sabe, um jogo que você tem vontade de fazer tudo, menos ficar na frente da televisão? Foi esse o jogo de hoje. Mas sabe o que aconteceu hoje? Hoje o Vasco venceu, diferente do Vasco e Flamengo, que foi um jogo páreo a páreo, tete a tete, o Vasco sendo até superior, e o Vasco perdeu. Hoje o Vasco foi pior e venceu. E é isso que importa. 3 pontos. Retornar ao Rio de Janeiro. Mesmo com o empate que infelizmente aconteceu nesse último domingo, o saldo dessa viagem Goiânia-Mato Grosso foi positivo para o Vasco da Gama. 6 pontos jogando longe. O Vasco conquistou 4. Pontos importantes. E agora
é olhar para a tabela e conseguir trabalhar em cima dela. Pois como eu falei, segunda-feira tem Vasco e Botafogo. Olha a tabela. Vasco e Botafogo, segunda-feira. E domingo, dia 12 de novembro, às 6h30 da tarde, tem Vasco e América Mineiro, dentro de São Januário. É um jogo que o Vasco tem que vencer o Botafogo e partir para cima do América Mineiro no domingo. Eu não tenho dúvidas, e falo isso com convicção. O Vasco vencendo essas duas partidas, o Vasco vai a 40 pontos e sai do Z4. Sai do Z4. O Vasco ultrapassa pelo menos o Bahia, ou pelo menos o Cruzeiro, ou pelo menos o Santos. Então, torcedor, o Vasco venceu um jogo importantíssimo. Sabe aquele jogo que você olha para a tabela e fala, cara, isso daqui a gente tem que vencer? O Vasco venceu. Então agora é decisão contra o Bota. Vencendo o Bota vai a 37, a confiança vai lá em cima. Enfrentará um América Mineiro, que é a lanterna do Campeonato Brasileiro. Um time já rebaixado para a segunda divisão, dentro da sua casa. Com toda a certeza do mundo, ingressos esgotados. Um território que estará hostil em São Januário. É para vencer, ir a 40 e sair de vez desse C4 para nunca mais voltar. E aí, restarão 5 jogos. O Vasco vencendo América Mineiro e Botafogo, precisará vencer apenas mais 2 dos próximos 5. E aí é negociar. Aí é ver o que irá acontecer. Então, torcedor, hoje foi uma vitória importantíssima. Mais importante do que nós pensávamos. Que legal, que gostoso. Poderemos curtir o feriado, ó. Tranquilo. Sabe, um peso nas costas. Saiu. Tô solto. Leve. Vence o Vasco. E o Vasco não cai. E é claro, falar sobre o time. Que partida do Maicon. Vou falar desse zagueiro até o final do Campeonato Brasileiro. Muito criticado. Quarta opção. Reserva do Santos. Dispensado do Santos. Tá muito melhor do que vários outros atletas desse elenco do Vasco que chegaram com grife. Medel, partidaça. Léo Jardim, partidaça. O Paulo Henrique fez um ótimo primeiro tempo com a camisa do Vasco da Gama. O Pitão seguro, como sempre era no sistema defensivo. Não teve, né, um corredor para utilizar. Não apareceu muito no jogo porque o Veguete não entrou em campo. A gente sabe que uma das armas mais letais do Vasco da Gama é essa bola alçada para o Veguete dentro da área. Mas o Vasco conseguiu conquistar essa vitória importantíssima mesmo com a ausência dele. Paulinho tendo mais liberdade para atuar no meio campo. A gente vê como muda, né? Um Paulinho conseguindo puxar a responsabilidade de entrar para o jogo. Não foi uma partida brilhante, mas já é outro jogador em comparação com as últimas partidas. Gabriel Peck marcou o gol, muito importante. E o Luco Orejano, muito legal também ter conseguido marcar esse primeiro gol. Tenho certeza que as próximas 7 partidas que teremos de brasileiro será um outro Orejano, um outro jogador. E vence o Vasco. Vence o Vasco da Gama, vence o Gigante. E amanhã a gente volta, ou quem sabe até hoje, né, para fazer uma análise da rodada. A gente fica por aqui. Esse foi o pós-jogo do Gigante, como sempre falamos aqui. Vence o Vasco. Saudações vascaínas.